tem a sua primeira filha, que ela é a mais velha. Exato. Helena, com Depois 10 de quanto anos. tempo de casada? 5 anos? 4 para 5 Tá. anos. Nós tivemos Helena. E aí, depois, vinha a vontade de ter Estevão. Mas eu já não estava mais trabalhando na parte assistencial da fisioterapia. Eu já tinha feito uma primeira transição de carreira. Que foi quando eu fui para essa parte comercial, a parte de negócios. Então, eu trabalhava numa empresa. E ali dentro da empresa fui crescendo. Trabalhava como representante de produtos. Até eu me tornar gerente, né, da regional de Minas Gerais, dessa empresa, que ela tem mais de 20 unidades espalhadas pelo Brasil, e Marcelo na enfermagem. Então, o Marcelo passando nos concursos públicos, foi crescendo, dava aula em faculdade, né, em curso de pós-graduação, se tornou representante, né, do Conselho Regional de Enfermagem, se tornou um fiscal, e a vida toda indo. E aí veio o boom da pandemia, e a gente, enquanto área da saúde, ninguém tem home office, então… Bora trabalhar. Bora foi trabalhar. um desafio muito grande? Olha, eu vou dizer pra você que eu brinco, né, que eu ganhei 7 quilos que nunca mais eu perdi na minha vida, porque realmente foi algo muito, muito tenso, intenso. Eu tive Covid grávida de Estevão, meu segundo filho. Ele teve Covid com 6 meses. Marcelo teve Covid. Helena teve Covid. Eu falo assim, a nossa Mesmo casa… vacinado? Mesmo vacinados, né? Porque foi indo aos poucos, né? Cada um numa fase. Mas, assim, justamente por conta da vacina, a sintomatologia é bem mais branda do que a gente via, né? Acontecendo e o que a gente vê no hospital, né? Então, foi bem desafiador. Eu não sei como que foi aqui, mas no Brasil foi bem difícil, mas Aqui a saúde… foi totalmente diferente, assim, do lockdown no Brasil. Aqui não teve nada a ver. Foi tudo muito rápido. Criança, acho que com menos de 10 dias já estava indo para escola. Põe máscara e vai para escola. Todo mundo trabalhando, põe máscara e vai trabalhar. Foi bem assim, sabe? Não ficou nada fechado. A gente fala assim que foi bem, bem difícil a gente ver, né? Aquilo que o meu marido via no hospital e eu via, né, nós víamos no dia a dia, eram pessoas tendo que viver e morrer para respirar, né? Foi bem desafiador. Mas, enfim, passamos Foi e um aí… desafio mesmo, né? Foi algo muito bem, real. bem tenso. Sim, exato. Bem tenso, intenso. E aí, eu tive Estevão, né? Hoje já vai fazer 5 anos. E foi um momento… Nossa, Estevão… Falante, parece aquele homem da feira que vende tempero. Que é isso? Que é isso? Eu falo que os meus filhos, eles têm uma vida… Eles são muito vivos, né? Cada um na sua característica, sabe? Mas Helena, que bom. Que bom, né? são crianças de pensamento, né? Você direcionar é uma beleza. Porque Exato. é uma das principais coisas que você precisa ter para ter sucesso na vida, já nasceu com eles. E isso aí é muito importante, Exato. né? Eu falo Agora, que eles o falam… resto é com você. Eles falam tanto de si que às vezes eu tenho que segurar um pouco essa… Nós temos enquanto pais, Direcionar, né? Porque isso é comum, né? E eu Sim. falo que eu acho mais fácil você puxar do que você tem que ficar empurrando. Vai. Então é mais fácil daqui. Não, com Dá certeza. aquela puxadinha, direcionar. Não é nem tanto puxar, exatamente. Conduzir, né? Conduzir. Isso. Ó, vamos pegar isso aqui, isso aí é bom nisso aqui, então vamos focar pra cá. Exato. Tu é bom na criatividade, então vamos focar pra cá. E assim os filhos vão deslanchando, né? Mas a generosidade de Deus já se vê neles. Com certeza. Amém, né? Nossa, total. Bom, então, quando que vira essa chavezinha? Da onde veio essa ideia de ir para os Estados Unidos, para o marido que é enfermeiro, vir trabalhar aqui, você recomeçar de novo do zero? Exato. Quem trouxe essa ideia para dentro da tua casa? Então, em 2019, nós estivemos aqui com a Helena, nossa filha mais velha, para passear. E Marcelo, ele é o sonhador, né? Marcelo, ele é uma pessoa que… Às vezes eu falo que ele é grande demais para ficar fechado em alguns lugares, Ele né? é um passarinho que não é pra gaiola, né? E aí, viemos para cá para passear, conhecer, enfim. E ele voltou falando isso. Eu quero ir embora. Como assim? E eu com a minha mãe, né? Que não é casada. Minha sogra tinha ficado viúva há pouco tempo. Eu falei, não posso fazer isso. Praticamente, nós somos quem nutre essa família, quem conduz essa família, né? O meu irmão também casado, eu tenho a minha cunhada, irmã de Marcelo. Mas, querendo ou não, ali a gente se tornou o centro ali da família, né? Então, eu joguei esse balde de água fria. Mas isso sempre ficou latente, né? Pensando justamente nas crianças, enfim, novas oportunidades. E eu sou uma pessoa que eu sou pau pra toda a obra.
Comigo, perante qualquer desafio, eu não arredo. Eu regaço as mangas e a gente faz acontecer, sabe? Vai ser difícil, vai ser, às vezes, até um pouco sangrento. Mas, se é a vontade de Deus, vai acontecer dentro dos propósitos dele e dentro da nossa força. Porque a gente também precisa querer fazer, né? E aí, um dia a gente estava no almoço em família, conversando de política, essas coisas. Essas conversas que são sempre intensas, até porque temos, às vezes, ideais diferentes, políticos, enfim. Direita, esquerda, né? Meu Centrão. Jesus, não, é uma assim. coisa que, enfim, eu falo que quem mais deveria falar é quem menos fala, mas quem mais é esculachado. E aí, minha mãe, né, que já tinha feito sacrifícios para que os filhos tivessem oportunidades, né? Há tantos anos atrás, quando a gente saiu de São Paulo e foi para Belo Horizonte, ela falou: não. Se eu tivesse filho pequeno, eu não ficava nesse país, não. Eu ia embora para os Estados Unidos, eu ia embora para algum lugar. Pegou o regador na semente dele, ó. Na hora que ela falou isso, ela vai ouvir esse podcast, ela vai lembrar, ela fala que ela não lembra desse almoço. Que ela fala, meu Deus, eu não lembro de ter falado isso, não. Mas enfim, ela falou. Ela colocou isso, eu falei assim, bom, então já que você está citando isso, e a gente trouxe isso para dentro da casa. Só que a gente ouviu uma frase de um amigo nosso, ele falou assim: vocês são o casal mais improvável que fez acontecer. Então, era o casal funcionário público, eu super bem, né, na empresa que eu tava, com toda uma estrutura. Eu tenho minha mãe, tinha minha sogra, eu tinha estruturas, eu tinha coisas que uma me rede de apoio, exatamente, né? que me viabilizava. Eu conseguia ser a profissional que eu era, sem deixar de ser a mãe, sem deixar de ser a esposa, sem deixar de ser a filha, porque tudo já estava ali muito entrelaçado, tudo muito desenhado, né? E eu amava e amo até hoje trabalhar no setor comercial. Eu amava trabalhar com o que eu trabalhava. E Marcelo também. E aí ele fala exatamente isso, que a gente era o casal mais improvável, justamente por conta disso tudo. E aí, quando a gente contou, as pessoas, hã? E aí, né, falando um pouco desse nosso processo, a gente começou a verificar. O Marcelo é uma pessoa que tem muito título no Brasil, então mestrado, muitos artigos científicos publicados, professor de faculdade, gestor, né, no hospital que ele trabalhava. Então, a gente começou a ver como são atributos, né, que ele tinha. Então, existe um tipo específico de visto que qualifica este profissional, né? E te traz assim, olha, então você é um profissional diferenciado no seu país de origem e a gente te quer aqui. E aqui a enfermagem é, sim, uma profissão muito necessária e muito solicitada. Porque a gente fala assim, né? Nos Estados Unidos, o enfermeiro, ele é bem pago, bem qualificado. Mas é porque não tem. E nem é tão bem assim, mas é porque não tem profissional. Escasso. Porque o enfermeiro aqui, isso a gente só descobre depois que chega, né? E eu nem sou enfermeira, mas enfim, né? Meu ciclo de amizade é quase todo mundo enfermeiro ou enfermeira. São profissionais muito exigidos e fazem coisas que no Brasil esses profissionais não fazem. Né, uma alta hospitalar, uma questão de doação de órgãos, enfim, são atributos que aqui o enfermeiro faz, que no Brasil não existe, que existe profissionais que fazem isso. O que ele achou disso, de ter essa autonomia expandida, assim? Menina, eu acho que não é autonomia expandida, eu acho que é uma sobrecarga. Porque ele fala, cara, eu tô atendendo um paciente, aí o outro fala, o fulano faleceu, eu tenho que ligar pra família pra falar que eu tenho que olhar. Aí o outro é alta. Aí, exatamente, o outro não quer ficar porque aqui existe isso, eu não quero tomar um remédio. Você não toma, não pode, o enfermeiro, ficar, você não fica. Exato. Sabe, às vezes você tem que ir, você não pode, né, conter. Existe essa questão de não se aproximar muito. Tem códigos, assim, bem restritos em relação a toque. A bolha que você vive, eu vivo numa bolha, então vamos respeitar este espaço. Então, eu acho assim, não é que ele pensou, ele continua ainda. Mas por ser este ser tão vivo e atuante, ele já tá pensando em outros voos, em outras coisas, bem para crescer mesmo. Mas ele tá feliz dentro do que ele tá fazendo? Ou ele tá pensando na possibilidade de dar uma mudada nisso? Então, na realidade, aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, as suas qualificações vão te dando oportunidades. No Brasil, ele era funcionário público, então por mais que ele fizesse muita coisa, ele não ia sair daquilo, né? Naquela caixa que, enfim… E aqui não, então ele já está olhando para poder fazer um mestrado aqui, e ele conseguiu utilizar um pouco do mestrado que ele teve, né, que ele fez no Brasil. Então, enfim, eu acho que a felicidade, no nosso caso, que quando você
deixa toda uma vida, uma família, amigos, aquilo que você entendia como vida ficou. Quando você inicia uma nova vida, acho que até a forma que você vê a felicidade é diferente. E só o fato das crianças hoje estarem podendo viver coisas que nunca no Brasil elas viveriam, de ficar na porta da minha casa brincando de pedra. Né? Eu falo que hoje os meus filhos têm infância um pouco mais próxima da que eu tive. Sem tablet, sem celular, ralando joelho, caindo, batendo, cortando, abrindo, quase quebra a cabeça. Mas então acho que essa felicidade profissional que ainda nós estamos galgando, tanto ele na área dele, quanto eu na outra transição que eu fiz, que a gente vai conversar um pouco, acaba que fica muito entrelaçada com essa felicidade das crianças. E isso é visível, né? Eles estão muito felizes. Então, isso vai Compensa, né? nutrindo. Isso vai nutrindo e a gente abre a nossa mente e outras perspectivas que a gente não pensava antes. Que não era nem dada a possibilidade. Os meus filhos não tinham a possibilidade de pensar, eu vou chegar, vou andar de bicicleta. Não, chegava, né, morava num apartamento. E era final de semana, ali ia lá, que ia para um parquinho, aqui não.